Boa noite, pessoal. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Bruno, sou aluno do 4º período do Seminário Calides de Cabo Frio. O tema e o título da minha mensagem é Thundercats. É isso mesmo. O tema é Visão Além do Alcance. Eu vi que o pessoal já entendeu o Thundercats lá dos anos 90, né? Nós vamos para o assunto Aprendendo a reconhecer quem você é em Deus. O texto base está em 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Gente, existem muitas pessoas hoje, no nosso meio, dentro da igreja mesmo, que estão sendo assoladas e humilhadas pelos gigantes todos os dias, porque não reconhecem, não conseguem tomar posse da verdadeira identidade que há dentro de nós, sabe? E a partir disso nós temos que entender que nós nascemos para ser vencedores, nós já nascemos mais do que vencedores através de Cristo, amém? Eu quero fazer uma pergunta para você: quem é você quando os gigantes da vida te afrontam? Qual o seu comportamento? Como você se relaciona? O que você faz quando todos os dias nós nos deparamos com os gigantes da vida? Sabe? Eu quero te convidar a ver comigo 3 perspectivas de visões sobre quem é o gigante, quem somos nós quando são comparados a esses gigantes todos os dias. A primeira perspectiva de visão é a visão do gigante sobre nós. Eu queria ler o texto em 1 Samuel 17, 8, que diz: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Veja bem, a primeira coisa que eu aprendi aqui que um gigante vai fazer conosco é tentar confundir a nossa identidade. Veja bem, o gigante Golias aqui, ele fala para o povo, para o exército de Israel: não são vocês servos de Saul? O exército poderia ser liderado por Saul, mas eles eram o exército do Deus vivo. Nós servíamos, o exército servia ao Deus vivo, não a Saul. Ele tenta fazer isso para confundir o povo, confundir quem você é, confundir a sua identidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui, ele vai trazer à tona o seu passado, trazer à tona aquilo que você já se livrou, trazer à tona tudo aquilo que você não quer mais na sua vida, sabe? Mas ele vai trazer, porque ele fala aqui o seguinte: como eu já falei, vocês são servos de Saul. Mas por que, gente? O exército do Senhor não era um exército vitorioso, de muitas batalhas. E por que ele está falando isso? Para menosprezar o povo. Não era para ele ter medo de falar isso, já que Saul era um rei vencedor, sabe? Mas Saul, por mais que ele tenha sido rejeitado por Deus, e por mais que todas as coisas que aconteceram não tenham chegado ao ouvido de Golias, digamos assim, o comportamento de Saul já não era mais um comportamento de vencedor. Saul naquele momento era um covarde, era aquele que se escondia atrás de suas tropas com medo, e ele se aproveitava desse medo para afrontar o exército de Deus. Amém? Essa era a visão do gigante a respeito do exército, a respeito daqueles que ele afrontava. A segunda visão, e talvez aqui uma das que eu considero mais importantes, é a visão que você, que eu, que nós temos de nós mesmos. Dentro dessa visão que nós temos de nós mesmos, existem 2 classes: a classe dos soldados e a de Davi. A classe dos soldados está lá em 1 Samuel 17, de 4 a 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiros de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Veja bem, eu estou falando aqui do exército de Deus vivo, mas o exército de Deus vivo não reconhecia o Deus que estava com ele, só reconhecia as qualidades do seu adversário. Nossa, como ele é grande, nossa, como ele está muito preparado, nossa, como ele é melhor do que eu, meu Deus, ele tem talvez ferramentas e estrutura que eu não tenho. Essa é a visão do exército para Golias, sabe? Mas Davi vem e fala assim: não é assim que você tem que se comportar, não é essa a visão do nosso Deus. Olha o que Davi fala aqui,
em 1 Samuel também, 17 e 26. Então Davi falou, é o nosso texto base, aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Se a gente ler essa parte B aqui, ó, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Lê essa parte ao contrário, o exército do Deus vivo, esse é o nosso exército. Quem é esse que não tem aliança com o nosso exército, que com o nosso Deus? Quem é esse louco para fazer essa loucura de desafiar o exército de Deus vivo? Esse cara é kamikaze, cara. Esse cara só levantou para cair. Sabe? É essa a visão que nós temos que ter de nós. Saber quem nós somos em Cristo, ter a certeza da salvação, a certeza daquele que luta por nós, sabe? A certeza da majestade santa que está sobre nós, a certeza de que nós somos embaixadores de Cristo, a certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Todas essas certezas que não tem que ser apenas declaradas, mas vividas em nós, vividas no nosso dia a dia. E a terceira visão que eu quero trazer é a visão que Deus tem sobre nós. Eu vou ler um texto, 1 Samuel 17, 42, é uma fala de Golias. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Peraí, Bruno, agora eu não entendi. Você está falando da visão que Deus tem de nós, e vem falar de um texto em que Golias faz pouco caso de Davi? Sim, porque eu vim falar para você que o inimigo é mentiroso desde o princípio. Porque tudo que Golias falou aqui foi exatamente o contrário daquilo que Deus falou sobre Davi. Deus fala para Davi o seguinte, olha que lindo, em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não importa com a nossa aparência, com as habilidades que nós talvez tenhamos adquirido ao longo da vida, com aquilo que talvez nós temos alcançado com a nossa própria força. Não, Deus olha para dentro de nós, Deus olha para o nosso coração. Sabe, em 1 Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Primeira parte só, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre nós que somos justificados com Cristo, os olhos do Senhor estão conosco, sabe? Mas eu não entendi, Bruno, calma aí, como assim? Perspectiva de visão, como assim? Como é que eu tenho que me comportar? Como assim? Como é que eu faço para adquirir essa visão de justiça? Como eu faço para estar inserido nisso? Eu pensei em um exemplo, eu queria que vocês prestassem atenção nesse exemplo. Imagine uma criança hoje parada na sua frente e você pergunta para essa criança hoje, olhe para ela e pergunta, querido, eu sou grande ou sou pequeno? Ela certamente vai olhar para você e vai dizer, você é grande. Agora você olha para essa criança, pega essa mesma criança, bota em cima dessa cadeira e pergunta para ela, eu sou grande ou sou pequeno? Ela vai falar, você ainda é grande. Agora pega essa mesma criança, bota em cima de uma escada um pouco mais alta e pergunte, criança, eu sou grande ou sou pequeno? Ela vai olhar para você e falar, você não é mais tão grande. Agora você pega essa criança e joga ela em patamares elevados, joga num lugar mais alto, em alto de uma casa, num prédio, pergunta para ela, querido, eu sou grande ou sou pequeno? Ela certamente vai olhar para você, você é muito pequeno. Agora repare, o tamanho da criança não mudou. O que mudou foi onde ela estava firmada. Sabe? A nossa firmeza tem que estar na rocha. Nossa rocha é Jesus. Sabe, em Mateus capítulo 7 vai dizer o seguinte, versículo 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Queridos, que nós possamos alicerçar a nossa vida, a nossa casa na rocha, sabe? E você pode ter certeza de uma coisa, firme sua casa numa rocha e você nunca mais vai enxergar gigantes. Amém.